Olá, que privilégio imenso estar aqui com você nessa ocasião, outra vez, e poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos verificando Marcos, capítulo de número 1, versículo número 5. Estamos aqui pensando sobre esse texto. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar é você ficar pensando profundamente naquele texto, deixar aquilo entrar no seu coração, você comparar aquilo que está sendo dito ali com a sua vida, com aquilo que a Escritura Sagrada diz em outros lugares. E nós estamos fazendo isso nesse texto. É um privilégio muito grande para nós. É um privilégio para qualquer ser humano poder meditar na palavra do Senhor. Que bênção! E nós estamos considerando esse texto que diz: e saíram a ter com ele toda a província e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu já, nessa nova etapa agora, quando nós estamos estudando a parte inicial do versículo, eu considerei, a primeira vez, eu disse o seguinte, eu lembrei-me de uma das declarações. Nós observamos aqui esse povo caminhando, veja isso, eles estão indo até João Batista, para ouvi-lo pregar, um homem extraordinário, um homem brilhante, um homem cheio do Espírito, cheio do poder, um santo de Deus, pregando a palavra. Mas foram poucas as pessoas que foram alcançadas pelo evangelho que João pregou. O tempo posterior, logo depois da morte, e a história logo no início vai mostrar isso. Nós vamos chegar lá e vamos verificar toda essa questão. Por exemplo, eu lembro de uma ocasião onde Jesus pergunta para os judeus: o batismo de João era do céu ou da terra? E então eles se confabulam entre si e concluem: se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar: por que vocês não creram? Olha, então eles continuavam incrédulos. Então essa foi a resposta deles: nós não sabemos, Isso é muito triste. As pessoas não conseguiram receber. O que foi que impediu essas pessoas de crerem nessa mensagem que João havia pregado? O que foi? E nós então, eu falei em um estudo antes do passado, um estudo atrás, eu falei exatamente o seguinte, eu disse que Deus disse que nós devemos, uma oração que Davi fez, abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Nós observamos também Paulo orando pelos crentes de Éfeso e dizendo para Deus abrir os olhos do seu coração. Então nós observamos isso na Escritura Sagrada. Então essa oração necessária, devemos fazer essa oração. A outra coisa também, no estudo passado, nós também, no estudo de número 100, eu falei então sobre aquela oração daquele pai, o pai desesperado que disse: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então, que oração importante. Nós precisamos fazer isso e podemos fazer com convicção, podemos fazer com alegria no nosso coração, porque nós temos um Deus que é gracioso. Está entendendo isso? Nosso Deus é gracioso. E eu lembrei diante de tudo isso, eu lembrei de um texto que está registrado em Ezequiel capítulo 37. Era o 6º século antes de Cristo. O povo hebreu estava na Babilônia, cativo. A grande pergunta que passava pela mente daquele povo era: será que nós ainda seremos nação outra vez? Pois bem, enquanto eles estavam pensando isso, Deus deu uma mensagem, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel. Ezequiel foi o profeta que profetizou na Babilônia. Eu já até mencionei isso aí de forma leve, que enquanto o povo estava na Babilônia, cativo, Deus deu a eles um profeta. Que coisa, como nosso Deus é gracioso, Você está compreendendo? Como nosso Deus é gracioso. Pois é, Deus deu a ele um profeta e deu a ele uma mensagem também, a esse profeta. E a mensagem é que Ezequiel viu um vale. O texto sagrado diz que
Deus o levou e colocou no meio do vale. E o versículo 2 diz que Deus o fez andar pelo meio do vale. E ele constatou ali que era um vale cheio de ossos sequíssimos, brancos, ressecados. Então, vê a palavra do Senhor a ele: poderão esses ossos sobreviver, Ezequiel? E ele deu a melhor resposta que pode dar para Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes. Então Deus mandou que ele profetizasse sobre aqueles ossos. Se dissesse profetiza, Deus deu a mensagem para eles. Observem isso. Profetiza sobre esses ossos secos, né? E ele profetizou sobre aqueles ossos. Mandou que os ossos se reunissem, ouvir a palavra do Senhor. Como um vale de ossos pode ouvir? Ossos podem ouvir. Pois bem, ele profetizou. E a Bíblia diz que até quando terminou de profetizar, houve um barulho no meio do vale, cada osso se batendo no seu osso e se juntou, e veio logo tendões sobre aqueles ossos e depois cobriu de carne aqueles ossos. Estava ali os corpos sem vida, mas bem diferente daquilo que estava anterior, né? Então veio a palavra do Senhor outra vez a ele: poderão esses corpos sobreviver? E Ezequiel deu a mesma resposta: Senhor, tu sabes. E diante disso, Deus diz: profetiza. E diz: Espírito de Deus, venha sobre esses corpos, né? E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ali se tornou um poderoso exército. Veio vida sobre aqueles corpos, eles se tornaram de pé e se tornaram um poderoso exército. Meus queridos, logicamente essa profecia diz respeito à nação de Israel, mas se aplica a nós também. Né? A nossa espiritualidade, a nossa condição espiritual. Essa é a condição, a Bíblia diz, do ser humano sem Deus. Né? Qual esperança eu ou você temos se Deus não enviar o seu Espírito sobre nós e nos reviver? Né? Você e eu, meu querido amigo, dependemos de Deus completamente. Nós não podemos fazer nada por nossa própria conta. A Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o realizar. Você pode ser inteligente, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser tudo de bom. Mas se o Espírito de Deus não agir na sua vida, então hoje eu quero dizer a você: se prostre diante de Deus e diga ao Senhor: Senhor Deus, fala na minha vida. Torna-me vivo para Ti. E Deus é gracioso e vai dar vida a você. Está entendendo isso? Você precisa da vida, a vida de Deus. A vida que Ele pode dar. Não essa vida humana que eu e você temos, tanto é que estamos nos comunicando um com o outro agora. Mas a vida de Deus. Só Ele pode dar. Só Ele pode dizer, chamar o seu nome e fazer como fez com Lázaro: venha para fora. Só Ele pode fazer isso. Ninguém pode fazer. E Ele é gracioso e poderoso para fazer isso em sua vida. Então hoje, prostre-se ao lado da sua cama e fale com o Senhor. Faça uma oração a Ele agora e diga a Ele: Senhor Deus, torna-me vivo para a honra e para a glória do Teu próprio nome. E Deus haverá de abençoar você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amém.